Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio, então mais uma vez com vocês para mais um dia de estágio, tá? Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre a meningite, tá bom? Por que, pessoal? Eu gostaria de falar hoje sobre a meningite, porque é uma doença, né, que existe vacinação aí contra algum tipo de meningite, né? E às vezes vocês já viram, né, nas aulas de vacina, ou então já ouviram falar aí sobre a meningite, né? Pessoal, então, o que que é a meningite? Primeiro lugar, a meningite, pessoal, nada mais é do que a infecção das meninges. O que que é meninge, professor? É uma proteçãozinha, como se fosse uma pelinha, um véuzinho bem fininho que recobre o nosso cérebro e a nossa medula espinhal, tá? É, E que tipo de meningite que existe? Existe vários tipos, tá? Existe meningite bacteriana, existe meningite por fungos, existe meningite viral, existe meningite por trauma. Mas como assim, professor, por trauma? Às vezes, por exemplo, em um acidente, alguma coisa pode acontecer aí de desenvolver essa meningite, tá? Por lesões físicas, tá bom? Existe também, pessoal, por infecções, tá? Vamos para uma pessoa que tem aí uma otite, né? Pode desenvolver essa meningite aí, tá? Porém, pessoal, os casos mais comuns de meningite é a meningite bacteriana, tá? É o que a gente mais ouve falar. E as pessoas, eles acabam se preocupando bastante, porque realmente é uma doença rara, né? Mas é uma doença, existe mais ou menos 150 mil casos aí por ano, né? Porém, é uma doença extremamente perigosa, tá? Uma doença que, se ela chegar a cometer um paciente, se ele não for assim tratado muito rapidamente, a morte é entre 24 e 48 horas após a infecção aí, tá? Então, assim, é uma doença que ela requer muito cuidado, tá bom? Pessoal, a meningite, então, vamos falar um pouquinho sobre essa infecção, tá? Essa meningite bacteriana, né? Para usar como exemplo, porque é a mais comum, tá? A meningite, pessoal, bacteriana, o que que acontece? Ela pode fazer aí várias pessoas doentes, né? E ela é transmitida através de gotículas, né? Através do beijo, através às vezes do espirro, né? Que a pessoa acaba aí espirrando no meio do onde tem mais pessoas, né? E aí acaba transmitindo. Também a transmissão dela pode ser feita por pessoas que estão sem sintomas nenhum, né? Existem pessoas aí que têm os sintomas, mas tem pessoas que não têm os sintomas, neles não desenvolveram os sintomas, porém, né, a doença ela fica ali alojada no nariz e na garganta desse nosso paciente, através, às vezes, do espirro ou do contato aí, a pessoa ele pode transmitir para outra pessoa que essa outra pessoa pode desenvolver então a meningite, tá? A meningite, pessoal, é mais comum, né? A meningite bacteriana é mais comum em crianças e crianças em idade escolar, né? É o mais comum aí, tá? Como que é feito o tratamento? Após a descoberta da meningite, deve-se tratar o paciente, né? Primeira coisa, com isolamento respiratório, para que não tenha perigo dele transmitir para outras pessoas, né? O médico também vai usar aí algum tipo de antibiótico, vai realizar os exames, né, para poder confirmar se realmente é meningite, né? E também o profissional é médico e os enfermeiros, né, que estão aí atendendo esse caso, eles devem fazer uma prevenção, né, cuidando aí das pessoas que conviviam junto com essa pessoa que tem meningite, tá? Deve fazer então a administração de antibióticos por profilaxia. Ô professor, o que que é antibiótico por profilaxia? É assim, a pessoa ele não tem nenhum sintoma, porém ele deve tomar aí esses antibióticos, né, para diminuir a probabilidade de ele desenvolver essa doença e também de transmitir para outras pessoas, tá? Quais os sinais e sintomas mais comuns da meningite?
Ela vai aparecer mais ou menos como se a pessoa tivesse resfriado, tá? Tem todos aí os sintomas quase do resfriado, né? Febre, outros têm coriza, mas assim, o sinal clássico, pessoal, é aversão à luz. O que acontece? O paciente ele não consegue ficar em lugares mais claros, ele tem assim, uma aversão à luz. E um dos sinais mais clássicos é a rigidez de nuca. O paciente ele tem dificuldade de fazer esse movimento assim, ó, tá? Esse ele não consegue mesmo fazer, é quase certeza que o paciente está com meningite, tá bom? A meningite, pessoal, ela deve ser tratada, né, de forma que esse paciente não venha então evoluir a óbito, porque é uma doença bastante grave, bastante violenta, né? E ela pode também causar, além dessa infecção aí nas meninges, né, nessa pelinha que recobre aí o nosso cérebro, nossa medula espinhal, ela pode também causar a sepse, né? Quem lembra o que é sepse? Sepse é a infecção generalizada, né? Infecção que passa no nosso sangue, passa aí em todos os órgãos e leva a óbito, tá? Então a meningite, ela pode levar a sepse, e por isso que a gente deve tomar muito cuidado, né? Tratar esse paciente, tratar as pessoas que são os comunicantes desse paciente da meningite aí, bacteriana ou viral, né? Porque pode então levar várias pessoas a óbito. Em Itapeva, alguns anos atrás, teve alguns casos, né? Um caso de meningite que faleceu várias pessoas, né? Então, assim, deve-se tomar cuidado. E, professor, como que a gente pode prevenir, então, a meningite? Bom, a primeira prevenção da meningite é manter a vacinação em dia, né? Aquela vacina lá meningo C que tem aí no calendário vacinal, né? Deve seguir corretamente a vacinação, né? Na criança e no jovem, tá bom? Por quê? Porque a vacinação, pessoal, ainda é o meio mais eficaz de prevenção da meningite, tá bom? Então deve-se manter aí a vacinação impreterivelmente em dia, tá bom? E assim, a prevenção também, pessoal, ela pode se dar, vamos supor, se você sabe de um caso de pessoas que estejam com meningite numa escola, um exemplo, né? A prevenção ela se dá pelo isolamento, não só da pessoa, mas das pessoas que estiveram junto com ele, né, para observação e o tratamento aí por profilaxia, ou seja, tratamento aí com os antibióticos, né, mesmo que a pessoa não tenha sintoma, mas para prevenir. Profilaxia significa o mesmo que prevenção, tá? Prevenir. Pessoal, a meningite, então, ela, por mais que seja uma doença, né, rara, mas é uma doença real, né, e que requer muitos cuidados, tá? Nós, profissionais da área da saúde, estamos trabalhando lá no hospital e chegou uma pessoa com um caso suspeito ou confirmado de meningite. O que nós devemos fazer? A primeira coisa, pessoal, é providenciar o isolamento respiratório. Ô, professor, como que eu vou providenciar isolamento respiratório para uma pessoa que tem meningite? Isolamento respiratório, pessoal, através do uso de máscara, né? Então, assim, preciso primeiro já instalar a máscara ali naquele nosso paciente, né? Preferência aquela máscara bico de pato, que eles dizem, né? Instalar essa máscara nesse nosso paciente e também, pessoal, nos prevenir através do uso do IPI, tá? Uso de óculos, uso também de máscara, né? De luvas, de capote, para poder tratar esse paciente ou fazer algum cuidado com ele, tá? A meningite, pessoal, então ela tem atingido aí, como eu já disse, cerca de 150 mil pessoas, né? Por ano aqui no Brasil. Não é uma doença, então, comum, tá? 150 mil casos é, assim, uma doença bastante rara, né? Então, isso significa que a vacinação ela tem sido eficaz contra, né, alguns tipos de meningite, tá bom?
Existe, lógico, vários tipos de meningite, porém a vacinação é para mais comum, que é a meningo-C, né? A vacina aí para meningo-C, tá bom? Pessoal, e o que pode acontecer com uma pessoa que teve meningite? Quais são aí os efeitos que a meningite pode deixar nessa pessoa, né? A pessoa ele pode ficar surdo, né? Ele pode desenvolver um retardo mental, ele pode desenvolver é, paralisia, né? Então, pessoal, a meningite ela traz muitas sequelas, né? Se você vê, por exemplo, algumas pessoas mais antigas, assim, cerca de 60 anos, que têm algum tipo de deficiência, vocês podem conversar com eles que eles vão falar, ou com um familiar, né? O familiar vai falar assim, ah, não, isso aí é uma sequela de meningite que essa pessoa teve. Né? Ele teve meningite e na época, né, por ter assim, uma dificuldade de diagnóstico e também de não existir a vacina, a pessoa desenvolvia a doença, né, e às vezes até conseguia sarar, né, melhorar, porém ficava aí com os agravos da doença. Então precisa prevenir bastante. Hoje em dia, né, como teve essa diminuição dos casos aí, significa então que a vacinação ela tem sido bastante eficaz, né? Pessoal, eu creio que nossa aula hoje de meningite seja isso, né? Os tipos de meningite que existem. Então não esqueçam que existe meningite bacteriana, meningite viral, meningite por fungos e meningite também por otites, ou seja, inflamações, né, de ouvido. Existe também meningites por, são bastante tipos, né? Existe também meningites por lesões, tá? Ou seja, por traumas, por batidas, né? E até por câncer também existe meningite, pessoal, tá? Às vezes a pessoa ele desenvolve um câncer cerebral aí, fazendo com que exista a inflamação das meninges, né? E então pode acontecer, tá? Mas a prevenção então é por via respiratória, né? Deve-se tomar cuidado porque a transmissão é feita através de gotículas, né? De saliva. Então a pessoa pode espirrar ou pode acontecer alguma coisa aí que acaba transmitindo então essa doença tão grave, né? E a prevenção, isolamento respiratório, né? Identificação de casos suspeitos ou confirmados e uso de EPIs, né? E também realizar aí o isolamento respiratório nesse nosso paciente que está confirmado aí que tem meningite ou então em caso suspeito já de meningite deve se utilizar, tá bom? Sinais e sintomas, como eu já disse para vocês, existem vários sinais e sintomas, porém assim, o clássico mesmo, é a rigidez de nuca, né? Que a pessoa ele tem aquela dificuldade de fazer o movimento do pescoço. Também a pessoa pode desenvolver aí, pessoal, pode apresentar alguma perda de memória, tá? A pessoa começa a falar algumas coisas que não tem nada a ver, né? E a pessoa também, pessoal, pode desenvolver a sepse, né? Por causa da meningite, que a sepse então é a infecção generalizada, a infecção que passa aí no nosso sangue e transmite para o nosso corpo, tá? E os cuidados então com esse paciente é administração de medicação, os cuidados também com ele é manter o isolamento, né? Oferecer aí suporte respiratório se necessário e anotar, né, os sinais e sintomas e queixas desse nosso paciente e qualquer modificação no seu quadro, tá? Pessoal, creio que nosso estágio de hoje seja isso, tá? Assim, uma aula para que vocês possam ter mais ou menos noção, né? Sim, pessoal, não esquecendo, prevenção através de vacinação, tá? Vacinas em dia, tá bom? Porque aí controla pelo menos o caso de meningite, que é o mais comum, né? Que é com a administração da meningo C, tá?
Então, pessoal, creio que seja esse nosso estágio de hoje, tá? Tenham um ótimo dia e até amanhã. Tá bom?